Eu quero começar este estudo desta noite apontando sua atenção para Apocalipse capítulo 12. Venham comigo para Apocalipse capítulo 12. E o que vamos fazer? Vamos concentrar-nos nas profecias do fim dos tempos, pois elas estão se cumprindo, as profecias bíblicas. A Bíblia diz no capítulo 12 de Apocalipse, tudo isso, amigos, coisas com as quais já estamos familiarizados. Vou simplesmente fazer referência e depois entrar nos detalhes básicos em alguns momentos. No versículo 7 até o versículo 9 de Apocalipse 12, a Bíblia diz que houve guerra no céu. Esta guerra entre Cristo e Satanás, Miguel, outro nome para Jesus, aquele como Deus, o Filho de Deus, e Satanás. E claro, ele perdeu a batalha no céu. A Bíblia diz agora no versículo 12, Satanás não sabe o tempo, ou Satanás não sabe que seu tempo é curto? Qual deles está certo? Ok, correto. Diz, alegrem-se vocês que habitam nos céus, certo? Mas ai dos que habitam na terra e no mar. Eu pergunto por quê? Porque o dragão, o diabo, desceu até vós com grande ira. Porque ele sabe o que, amigos? Ele sabe que tem pouco tempo. Pouco tempo. Novamente, Satanás sabe o tempo real? Não. Mas ele sabe o quê? Que tem pouco tempo. Ninguém sabe agora a data da segunda vinda de Cristo, mas Satanás sabe que seu tempo é curto. E Satanás está calmo ou ele está com grande ira? Pulem para o versículo 17. A Bíblia agora diz que Satanás, claro, aquele dragão, irou-se contra a mulher. Depois foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente. E o que eles fazem? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Cobrimos isto na escola sabatina. Então, agora o que envolve esta guerra, falem comigo, o que envolve esta guerra entre Cristo e Satanás é tudo sobre adoração. Podemos fornecer a Escritura, a guerra tem a ver com adoração. Mateus capítulo 4, obrigado, versículo 8 ao versículo 10. Mateus 4, verso 8 ao 10. A guerra tem a ver com adoração. Amém, meus amigos? Pergunta número 1. A pergunta número 1 foi, qual foi o ano e o evento que foi conectado à crucificação de Cristo? Em que ano ele foi crucificado? Em que ano? Ano 31. Ano 31 foi o ano que Jesus foi crucificado, ok? Qual festa? Qual evento que se cumpriu na crucificação de Cristo? A Páscoa. Ano 31, Páscoa. Essa é a resposta para a pergunta número 1. Vamos para a pergunta número 2, em duas partes. Qual foi o ano em que Jesus se tornou o sumo sacerdote no lugar santo? Qual foi o ano? Ano 31. Sem dúvidas, ano 31, ok? Segunda parte da segunda pergunta. Qual evento precedeu a ascensão de Cristo para se tornar sumo sacerdote? Que evento foi este? Qual o evento? Foi a ressurreição, as primícias. Ressurreição, primícias. Ressurreição, a festa das primícias, certo? Ok, pergunta número 3. Pergunta número 3. Em que ano Jesus se tornou sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial? Em que ano? 1844. Que festa foi cumprida? Quando Cristo se mudou para o lugar santíssimo para começar a obra de julgamento, que festa? O dia da expiação, obrigado, é isso mesmo. E pergunta número 4. Em que ano Cristo será coroado como rei? Em que ano? Não sabemos. Sei que esperamos por isto, amém? Tudo bem. Mas que evento após qual o evento Cristo será coroado? No fim de sua intercessão como sumo sacerdote, quando a porta da graça se fechar, no tempo em que as pragas estiverem caindo. Maravilhoso, ok? Amém, amigos? Vamos voltar agora. Então, estão prontos? Vamos voltar para onde estávamos agora. Então, esta guerra tem a ver com o quê? Adoração. Aqui está o meu ponto. Agora, amigos, neste breve segmento, quero me concentrar neste fato que Satanás e seus agentes estão realmente planejando trazer a base para a marca da besta, a adoração dominical, a marca da besta, a lei dominical, perseguição nos próximos 7 anos. Quantos anos? Nos próximos 7 anos. Olhem para isso aqui, amigos. Esta é a ONU.
Esta foi a reunião em setembro de 2023, na cidade de Nova York. ODS significa Metas de Desenvolvimento Sustentáveis para 2023. E esta reunião na cidade de Nova York foi para acelerar, para o que agora? Para acelerar a implementação da Agenda 2030. Agora, algo precisa ser abordado. O secretário-geral da ONU, ele está à direita da sua tela com o Papa, Antônio Gutierrez. Este homem é treinado pelos jesuítas, e os jesuítas o educaram. Aquele homem ali, ok? Agora observem que ele está pedindo que a religião desempenhe um papel fundamental na luta contra o extremismo, as Nações Unidas e as religiões. Como vocês chamam isso? União de Igreja e Estado, certo? Agora observem o que ele diz aqui. Ele diz que um de seus principais objetivos é combater as mudanças climáticas e está citando o Papa Francisco e as mudanças climáticas. Agora vejam o que ele diz. Ele disse, para combater as mudanças climáticas, devemos fazer isso em nome do bem comum. Bem comum. Palavras vermelhas. Agora, ele é um católico romano, Gutierrez. Então, o que os católicos romanos querem dizer quando dizem bem comum? Bem comum, adoração dominical por lei. Bem comum para combater as mudanças climáticas. Então, este é um contexto através do qual você deve entender a Agenda 2030 e o que está por vir, o que eles estão planejando implementar, certo? Vamos em frente. O Papa diz que o domingo deve ser promulgado por lei para combater as mudanças climáticas, para curar a natureza e os pobres, certo? Observem aqui, amigos, o bem comum. Desista de seus direitos. O bem comum. Para aqueles que não seguem o bem comum católico romano e as suas políticas, devem receber pena de morte. O bem comum se tornou global. Observem agora o que diz. Observem com bastante atenção. Esta cúpula aconteceu na cidade de Nova York em setembro deste ano. As palavras vermelhas. A cúpula deve marcar a citação para marcar o início de uma nova fase de progresso acelerado em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável nos últimos 7 anos. Eles vão acelerar as coisas. Observem aqui. Observem aqui que a Comissão Trilateral também está dizendo a mesma coisa. Este é o primeiro ano da nova ordem global, ou a nova ordem mundial. Está tudo ligado ao Vaticano, o Papa de Roma, certo? Este é o primeiro ano desta nova ordem global. O Papa está clamando por uma nova ordem econômica, todos conectados, certo, amigos? Vocês estão prontos para a nova ordem mundial? E o título desta sessão é Estamos prontos para uma nova ordem mundial? Obrigado. E esse segundo vídeo confirma que é a moeda digital do Banco Central que sustenta a nova ordem mundial. Não vou perder tempo com isso agora, ok? Vamos em frente. Agora observem, amigos, que este é o Fórum Econômico Mundial. Eles querem que a ONU implemente a Agenda 2030. Agora vejam isso, amigos. Escutem agora o que este palestrante afirmou. O tempo é essencial. Vejam isso. Eu poderia tornar um dançarino e um guitarrista confiável e a inclusão financeira digital, e a resposta é que o tempo é tudo. Então está tão claro que é muito importante para eles, mas para nós que estamos todos trabalhando na inclusão financeira digital, quer estejamos lançando um produto, seja IPO ou uma conferência aqui. Obrigado, Fintech, Mundi e Mastercard. O momento é tudo, a importância desta conferência hoje na Noruega, para aqueles de vocês que são investidores ou têm novos produtos maravilhosos para lançar ou que se preocupam com a forma como as pessoas ao redor do mundo têm acesso a uma gama de serviços financeiros apropriados. Esta conferência está no momento certo, porque temos que alcançar os ODS em 10 anos. Vou falar sobre isso, mas com uma rápida introdução à aliança melhor do que dinheiro. Quantos anos? Isto foi em 2019, então 10 anos nos levará a que ano? 2029, 2030, Agenda 2030. Obrigado. Agora não vou reproduzir este vídeo. O que eles estão nos dizendo que se você não concordar com a moeda digital, você não receberá cheques de previdência, não receberá cheques de aposentadoria, pensão,
Você não receberá um contra-cheque, certo? Você não poderá comprar e nem vender. Está tudo aí, amigos. Clipe 2. Escutem. Somos hospedados pelas Nações Unidas e somos uma aliança de companhias e de organizações internacionais que estão comprometidas. Cada um tem que se comprometer, antes de ingressar na aliança, a mudar do dinheiro para a forma de opção digital. Na verdade, não nos importamos com o tipo, desde que seja responsável naquele mercado. Eles fazem isso, uma série de diferentes razões pelas quais os membros, para muitos deles, estão economizando dinheiro, aumentando a eficiência, alguns aumentando a transparência. Então, até 2030, eles querem acabar com o quê? Dinheiro. Por quê? Porque eles querem poder sobre cada transação, transparência. Acordem, amigos. Clipe 4. Escutem. Então, nossa aliança, começamos há 6 anos com a questão: dinheiro é um problema suficiente para focar nele, para que uma aliança seja construída com foco naquele problema que você ouviu de Annie esta manhã. É caro ganhar dinheiro se você quiser pagar salários, é inseguro, é ineficiente, é indetectável. Você conhece os problemas que falamos sobre eles hoje. Dinheiro é o quê? Por que eles iriam querer rastrear seu dinheiro? É draconiano a Agenda 2030. Não percebem que estão estabelecendo as bases para a crise da marca da besta? É isso que temos aqui. Eu sinto um cheiro de algo suspeito. A nova ordem fedorenta do mundo está bem ali, um fedor. Dinheiro da besta, marca da besta, mercadores da besta, monitoramento da besta e tudo mais, amigos. Nós estamos todos sendo cercados, escutem isso. E temos que resolver isso porque nós nos importamos com este sistema de metas de desenvolvimento sustentáveis. Quantos países? Você sabia que todos os governos do mundo se juntaram a isso? Todos nós vimos em nossas TVs o que estava acontecendo com o Brexit na noite passada. Um governo não consegue nem concordar com algo, certo? Então, mas todos os governos, e isto foi liderado por um queniano, James, foi liderado por um queniano. A presidência queniana da Assembleia Geral reuniu todos os governos. O governo da Noruega, o governo da Austrália, sim, todos os governos de Ruanda. E o cronograma é daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Sua liberdade econômica será erradicada e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o epítome, o ápice do mal é a falsa adoração. Pensemos nisso. Sigamos em frente. Aí está, amigos. Não há lugar para se esconder. Onde quer que o povo de Deus esteja, a mesma crise está chegando sobre todos. Nenhum lugar para se esconder. Escutem enquanto encerramos este segmento. O que aconteceu há 10 anos atrás? 10 anos atrás, nós demos início ao quê? O quê? Então ela vai nos dar um exemplo do que é a Agenda 2030, sobre nenhum direito sem liberdades. Assistam isso. Este é Aadhaar, Índia. Escutem. O que aconteceu há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, nós demos início, faz pouco mais de 10 anos. Houve um grande aumento dos telefones celulares no Quênia. Falamos sobre eles como essenciais para a inclusão financeira digital. E todos eles começaram há 10 anos atrás. Se não começarmos as coisas agora, nunca alcançaremos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, quantos anos faltam? De 2023 a 2030. 7 anos. Os últimos 7 anos. Aadhaar, cobrimos isso na semana passada. Escutem, Aadhaar, faz sentido porque as pessoas não conseguem nem encontrar comida, mas os governos estão dando a eles telefones celulares. Nós cobrimos isso antes. Veja, acho que você pensa quais são as ferramentas do novo mundo. Todos deveriam ter uma identificação digital, todos deveriam ter uma conta bancária, todos deveriam ter um smartphone. Então, qualquer coisa pode ser feita, todo o resto é baseado nisso. A conta bancária Aadhaar, o ID e o mobile Aadhaar. Aadhaar no seu celular. Aadhaar, ela disse que Aadhaar era sobre inclusão financeira. Ela disse isso, certo? Está aqui. Sem Aadhaar, esta mulher não poderia comprar comida. Ela não poderia receber benefícios sociais, não poderia pagar impostos, não poderia receber pensões. Como é essa inclusão? Só se você seguir essa agenda. Quantos anos ainda restam?
7 anos, 7 anos, 7 anos. Vocês sabem, amigos, nos é dito nessa declaração, no livro O Grande Conflito, na página 60. Página 60 do livro O Grande Conflito. Diz que o meio-dia do papado será meia-noite para o mundo. Agora vamos todos recitar isso juntos. Amigos, repitam depois de mim. O meio-dia do papado será meia-noite para o mundo. Mais uma vez, o meio-dia do papado, igreja, será meia-noite para o mundo. Sim, o significado conhecido. Se pudermos resolver as enguias na sociedade, o meio-dia, o ponto mais brilhante do dia, o meio-dia do papado se torna o quê? Meia-noite para o povo de Deus, meia-noite para o mundo. Draconianos, certo, amigos? Agora observem isso aqui. Então, para que anos estamos olhando aqui? 2023 a 2030. Agora observem isto. Vamos pegar o que acabamos de cobrir e ver o que o Papa está pressionando. Isso saiu em 2021, ok? O artigo. Mas foi a partir de 2020, quando eles começaram o movimento. O Papa está lançando plataforma de ação Laudato Si. Vocês sabem quanto tempo vai durar? 7 anos. Que ano dá 7 anos desde 2020? 2027. E o que eles estão pedindo no último 7º ano de seu plano de ação de 7 anos? Um ano sabático em que a Terra deverá descansar. Vocês percebem qual é o objetivo aqui? Para um dia de descanso para o mundo inteiro em 2027 a 2028. Vocês percebem que a agenda da ONU, o Fórum Econômico Mundial e a agenda do Papa estão todos convergindo no mesmo período de tempo, 2027 e 2030. O Fórum Econômico Mundial disse que em 2030 você possuirá quantas coisas? Nada. E você será feliz? Feliz como um escravo. Agora, amigos, há um significado bíblico para aquele período de tempo. Quero que todos vocês saibam disso. Vão para as suas Bíblias, para 2 Pedro, capítulo 3. Por que estou me concentrando em todos esses eventos atuais convergindo no período de tempo de 2027 e 2030? Porque essas duas datas, esses dois períodos de tempo é significativo com base na profecia, ok? Ok. Alguém sabe quanto tempo Deus levou para criar o mundo? Quanto tempo? Quantos dias? 6 dias. Ele fez o mundo e depois descansou em que dia? No 7º dia. 6 dias de trabalho, 7º dia de descanso. Vocês sabem que isso representa o plano de salvação? O plano da salvação continuará por 6.000 anos. Então vem o fim, a segunda vinda de Cristo. Então o último milésimo ano. Passaremos aonde? No céu. 6.000 anos. O fim, a segunda vinda. Então 1.000 anos no céu. 6 mais 1, como na criação, será na segunda vinda. Vamos para 2 Pedro agora. Vejam o capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Olhem para o versículo número 4. O verso 4 está falando da criação. Esse é o versículo 4, o início da criação. A última frase no versículo 4 é a criação. Apenas continuando, vamos olhar para o versículo número 5. Ele menciona a criação do velho mundo, 6 dias e um dia de descanso. Pule para o versículo 7. Mas os céus e a terra, ele está fazendo agora uma comparação com a criação e os últimos dias. A criação e os últimos dias, 6 dias, 6.000 anos. Olhem agora para o versículo número 8. Mas, amados, não ignoreis isto, que um dia para Deus são quantos anos? São 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Mas qual é a comparação? Criação e os últimos dias, segunda vinda. Porque no versículo 9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, pois alguns homens consideram a lentidão, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que cada um de nós chegue ao arrependimento. Criação, segunda vinda. 6 dias, 6.000 anos. Faz sentido isso, meus amigos? Eu dei a vocês a Bíblia. Escrevam essas referências do Espírito de Profecia. Amados, o que está escrito no Espírito de Profecia, devemos repetir. Existe alguma coisa lá que devemos repetir. Escrevam essas referências. O grande conflito, e olhe para a introdução, que é o número 1.
7 vezes no livro O Grande Conflito nos é dito: o plano de salvação, o plano da redenção, o grande conflito entre Cristo e Satanás continuaria apenas por 6.000 anos. Esta é a nossa primeira referência, que está na introdução da versão de 1911, que está bem aí. Citação número 2. Esta é a sua referência, página 518, 6.000 anos, certo? Próxima citação, número 3, página 552, parágrafo 2, 6.000 anos. Para onde estou indo com isso? Esperem, certo? Esse é o número 3. A quarta citação está na página 656, parágrafo 1. 6.000 anos. Número 5, quinta referência, página 659, parágrafo 3. Por 6.000 anos, é isso. Eu dei a Bíblia e o Espírito de profecia, 6.000 anos. Sexta referência, página 659, parágrafo 3. Por 6.000 anos, é isso, amigos, está aí. E a última referência está bem aí, página 673, parágrafo 2. Por 6.000 anos, é isso, meus amigos. A obra de ruína de Satanás terminou para sempre. Por 6.000 anos, ele fez sua vontade. Apenas 6.000 anos, é isso. Então, vem o fim, 1.000 anos no céu, 7.000 anos no cálculo. Isso faz sentido. Então agora temos um ponto de referência para os 6.000 anos. Temos? Sim, temos. Vamos voltar novamente para o Espírito de Profecia. Se você tiver seu lápis, caneta, bloco de notas, anotem isso. Somos informados do nascimento, do batismo e da crucificação. Anotem o nascimento de Cristo, ok, amigos? O nascimento de Jesus, anotem. O batismo de Jesus, anotem ano 27 DC. Em que ano? 27 DC. Em que ano? 27. Venha e escreva 31 DC. Ano 31 DC. Seu nascimento. Seu batismo no ano 27. Batismo 27 DC. Sua crucificação no ano 31 DC. Todos esses 3 eventos nos dizem que nos levam a 4.000 anos no plano da redenção. Há quantos anos? 4.000 anos. 4.000. Agora aqui estão suas referências. Número 1. Aí está, amigos. O Desejado de Todas as Nações, página 759. Está aí, amigos. Há 4.000 anos o diabo estava brincando com os homens, destruindo a salvação dos homens. Desde o pecado de Adão até o primeiro advento de Cristo. 4.000 anos. Não quando Deus criou o homem. Não. Adão viveu antes de pecar. Mas uma vez que ele pecou e o plano de redenção foi implementado, Deus agora tinha que trabalhar para salvar o homem. Trabalhar para salvar o homem. Trabalhar para redimir os homens. 6 dias. 6.000 anos, ok? Referência número 2. Aqui está a citação do nascimento. O Desejado de Todas as Nações, página 48. Esta é a citação que diz: teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus tomar a natureza do homem. Seu nascimento, por quanto tempo? Por 4.000 anos de pecado. Seu nascimento, 4.000 anos de pecado. Próxima citação. Vamos encontrar o ano 27 no batismo agora. Próxima citação, aqui está, amigos. E diz: não foi assim com Jesus quando ele entrou no deserto. Então João o batizou. E ele vai para o deserto, observem agora, para lidar com Satanás. Por 4.000 anos, é isso, vocês veem agora? Em que ano ele foi batizado? No ano 27 DC. Por 4.000 anos. Então, quanto é 27? Que se completou-se 4.000 anos mais 2.000 anos. Quanto é 27 mais 2.000? 2027. Próxima citação. Esta é sobre a cruz, sua crucificação. Aqui está, amigos. É a crucificação em 31 AD. Palavras azuis. Em 31 AD diz que desde seu batismo Cristo foi crucificado. Observem isto agora, palavras azuis. Com o grande sacrifício oferecido no Calvário, encerrou aquele sistema de ofertas que durou 4.000 anos.
O primeiro cordeiro que Cristo sacrificou no Éden para cobrir Adão e Eva, o primeiro sacrifício apontou para Cristo na cruz do Calvário por 4.000 anos, que foi no ano 31 AD. Então, 31 mais 2.000 anos, todos juntos, 2031. Agora, algumas pessoas dirão, você está marcando a hora, você está marcando a data. Não, estou simplesmente citando o espírito de profecia. Não foi o que acabamos de ler? Você consegue ler? Ok, é só fazer o cálculo, porque temos medo de apresentar para as pessoas. Oh, vocês sabem o que? Por que temos medo de apresentar o que está na palavra? Por quê? Deixe-me dizer uma coisa, não me importo com o que as pessoas pensam e dizem. Vou apresentar o que está na palavra. Eu não estou dizendo que Cristo vem em 2027, nem estou dizendo que Ele vem em 2031, mas nós estamos nesse período de tempo. Estamos no quê? Neste período de tempo. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Estamos juntos, meus amigos? Observem essa declaração agora. Aqui está Primeiros Escritos, página 74. O tempo não foi um teste desde 1844, nunca mais será um teste. E a mensagem não deve ser pendurada na hora certa. Segunda frase. O Senhor me mostrou que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada aos filhos do Senhor dispersos. Mas não deve ser o que foi pendurado na hora certa, não. Eu vi que a mensagem é mais forte que o tempo. Está isto claro, amigos? Então, quando as pessoas dizem, cuidado, 2027, cuidado, 2031, está chegando aqui. É por isso que muitos desses chamados pregadores se perderam, porque estavam pregando a lei dominical, está chegando na América em 2015, está chegando na América em 2018. Por que fazer isso? Onde no espírito de profecia você vê tais declarações, não está lá. Ela simplesmente nos dá o que é um período de tempo. Está isso claro, meus amigos? Um período de tempo. E já que está na palavra, vou repetir o que está na palavra. E é por isso que estamos olhando essas datas. Da palavra de Deus, 27 e 31. 2027 e 2031. O Papa, a ONU, o Fórum Econômico Mundial, todos estão falando do ano de 2027 e 2030. O que vai acontecer? Vamos nos preparar, meus amigos. O que vocês dizem? Agora observem isso. Depois de dizer tudo isso, deixe-me dizer uma coisa, e é aqui que chegaremos à palavra de Deus agora. E se tivéssemos apenas 7 anos restantes nesta terra, como viveríamos? Para lá que iremos hoje pelos próximos 25 minutos. E se tivéssemos apenas 7 anos restantes nesta terra, como viveríamos nos próximos 7 anos? Deixe-me fazer uma pergunta. Satanás e seus demônios sabem o que estou ensinando agora. Para você que é deste local e para os espectadores online e de primeira viagem. Sim, vocês sabem. Você não acha que ele está dizendo, bem, essas pessoas vão se preparar para 2027 e 2030? Se você fosse o diabo, você traria a crise, você trabalharia seriamente para trazer a marca da besta depois de 2030? Ou você faria o seu melhor para trazê-la antes de 2030? Para pegar o povo de Deus de surpresa, despreparado, desprevenido? Faz sentido, meus amigos? O que vocês fariam? Bem, louvado seja Deus que vocês não são o diabo. Amém? Mas por toda a Bíblia, as pessoas foram pegas de surpresa. E Ellen White diz em Profetas e Reis, página 626, somos informados de que os cristãos deveriam estar se preparando para o que está prestes a acontecer neste mundo com uma surpresa esmagadora. Isto é Profetas e Reis, página 626. E é esta preparação que eles deveriam fazer diligentemente agora mesmo, antes que seja tarde demais. Estudando diligentemente a palavra de Deus e se esforçando para conformar suas vidas aos preceitos de Deus. Profetas e Reis, página 626. Se você fosse o diabo, o que você faria? Satanás sabe qual é o tempo? Não. Mas ele sabe que seu tempo é curto? Sim. Satanás tem o controle do tempo? Não. Quem tem o controle do tempo? Deus.
Quem tem o controle do tempo? Apenas Jesus. O Pai tem o controle do tempo. Ele sabe quando? Sim. Então aqui está o que vamos fazer. Se só nos restam apenas 7 anos, o que devemos fazer? Como você viveria hoje? Você sabe que nenhum de nós sabe se viveremos para ver os próximos 7 anos? Nem sabemos se viveremos para ver o amanhã. Então, quando devemos estar prontos? Hoje. Observem com atenção. Vamos dar uma olhada agora nos últimos 3 anos e meio de Cristo na Terra. Existe uma profecia que deu à igreja judaica 7 últimos anos. Não ouvi todos vocês. Aqui está o que vamos fazer. Quando vejo eventos atuais, eu digo, Senhor, o que posso extrapolar em conceito deste evento atual para lembrar seu povo das profecias? O que posso extrair disso? Então, quando o mundo estiver dizendo 7 anos, Agenda 2030, Deus diz, vá contar ao meu povo, porque minha igreja tem 7 últimos anos. Vamos ver como eles viveram para que possamos aprender com isso. Qual profecia nos mostra que a igreja judaica teve os últimos 7 anos? Me deem essa profecia. Vamos lá. Qual profecia? Daniel capítulo 9, versículo 20. Vamos comigo para Daniel 9, versículo 27. Estes são os 2.300 dias proféticos e as 70 semanas proféticas. Tudo o que estou focando agora é a última semana profética, os últimos 7 anos. Aqui está o ano 27 AD, a 34 AD, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Uma semana, um dia. Aqui na profecia, 27 a 34, últimos 7 anos. Cristo viveu como humano na terra durante todos os 7 anos, sim ou não? Não. Quantos anos ele viveu desde seu batismo até a cruz? 3 anos e meio. E se tivéssemos apenas 3 anos e meio? Esqueçamos 7 anos. E se tivéssemos apenas 3 anos e meio? Como viveríamos? Poderíamos viver como Cristo? Misericórdia. Poderíamos viver como Cristo se tivéssemos apenas 3 anos e meio? Então vamos examinar a vida de Cristo. Este é o versículo 27. Vamos examinar a vida de Cristo e ver como ele começou seus últimos 3 anos e meio. Vamos todos para Mateus capítulo 3 comigo. Vou compartilhar com vocês algumas coisas que quero que todos escrevam essas 10 coisas. Quantas coisas? Eu amo tornar a palavra de Deus prática. 10 coisas para fazer. Se tivéssemos apenas 3 anos e meio restantes nesta terra, quantas coisas para fazer? 10 coisas. E essas 10 coisas são encontradas na vida de Cristo, para que você não diga que sou um fanático, um líder de culto extremista. 10 coisas na vida de Cristo. Número 1. Amigos, número 1. Para começar seu ministério. Para começar seu ministério em 27 AD. Quem o batizou? Digam, amigos. Ele foi batizado por um pregador independente. Posso fazer uma pergunta, amigos? Se tivéssemos apenas 3 anos e meio, você iria a uma igreja independente das conferências de igrejas para ser batizado? Você iria? Misericórdia. Esse seria o número 1. Porque João Batista não recebeu a aprovação da conferência da igreja, os líderes da organização da igreja para batizar, e foi para quem Jesus foi para começar os últimos 3 anos e meio de seu ministério. Vocês teriam feito isso? Jesus fez isso. É bom para nós? Não ouvi todos vocês. É bom para nós então? Sim. Número 1. Batizado por um pregador independente. E o que Cristo recebeu devido ao seu batismo? O Espírito como uma pomba descendo sobre ele. Isso significa que um pregador independente da organização judaica tinha uma conexão com o Pai. Aquele que ele batizou, a pessoa batizada, recebeu o Espírito Santo. Quantos lhes dirão, se a igreja que você participa não está conectada à organização da conferência da nossa igreja, você nunca receberá o Espírito Santo, a chuva temporã ou a chuva serôdia. Você vai acreditar? Isso é uma mentira do abismo do inferno. Eu não quero pedir desculpas por isso. Se você tivesse 3 anos e meio, o que você faria? A vida de Cristo
Ele não é o Cordeiro que devemos seguir para onde quer que ele vá? Que exemplo é esse? Que exemplo! Você chamaria isso de um mau exemplo? Por que Cristo não foi até Caifás e Anás e disse para me batizar? Por que um pregador independente? Por quê? Número 2. Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17. Número 2. Cristo tinha 3 anos e meio restantes. Número 2. O que aconteceu? Aqui ele passou um tempo em jejum e oração. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. 3 anos e meio. Antes de prosseguir, vamos terminar o pensamento. Passar um tempo e caminhar em jejum e oração. Qual foi o resultado do jejum e oração? Ele venceu o pecado. Ele tinha 3 anos e meio restantes nesta terra. Ele jejuou e orou para obter poder para ter vitória sobre o pecado. Este era Cristo. Se nós tivéssemos apenas 3 anos e meio restantes nessa terra, o que você faria? Seguiria o Cordeiro para onde ele vai? Se fosse agora, vocês poderiam segui-lo, amigos, e passar algum tempo em jejum e oração? Vocês fariam isso? Agora aqui está o meu ponto que eu queria dizer. Antes de ir para o número 3, Cristo sabia que faltavam 3 anos e meio para ele morrer. Ele sabia disso? Sim. Ele estava estressado? Não. Estava dizendo, olha, você está me assustando com esta profecia. Porque é isso que Satanás quer que a gente acredite. Não fale sobre moedas digitais, não fale sobre monitoramento da besta. Os comerciantes não falem sobre, você está me assustando, você está assustando as pessoas. Cristo estava traumatizado, ele estava deprimido, ele era suicida, ele desistiu, ele se sentiu desesperado. Não. Este mesmo Cristo pode nos fortalecer. Posso ouvir um amém? Amém. Número 3. Ele ainda tinha 3 anos e meio restantes. O que ele gastou o tempo fazendo? Ele passou um tempo pregando a verdade presente. Pregando o quê? A verdade presente. Registrado em Marcos capítulo 1. A propósito, vamos para Marcos capítulo 1. Anotem o versículo 13 ao versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo... A Bíblia diz que ele foi batizado, versículo 12 e 13, de Marcos capítulo 1, versículo 14. Cristo começou a pregar que o tempo estava cumprido. O que, amigos? O tempo, a profecia, que o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Faltam 3 anos e meio. Pergunta, se faltam apenas 3 anos e meio para nós vamos a uma igreja, um ministério que está pregando uma mensagem semelhante? Você iria? Mas vocês sabem que há algumas pessoas que não viriam a um ministério da igreja como Save It to Serve. Querem ouvir isso? O tempo está cumprido, o reino de Deus está. Eu não quero ouvir falar de nenhuma segunda vinda. Por quê? Porque queremos aproveitar o mundo e as coisas do mundo. Ouçam, eu preciso me casar, então não quero ouvir isso. Agora eu preciso comprar um carro legal, uma casa. Tenho uns 12 filhos correndo ao meu redor, me exibindo, me mostrando às pessoas onde cheguei na vida. E é por isso que muitas pessoas não vêm aqui. 3 anos e meio. Número 4. Número 4. Cristo sabia que ele tinha 3 anos e meio antes de morrer, e ele estava disposto a aceitar a rejeição de seu próprio povo pelo bem da verdade. Se você tivesse apenas 3 anos e meio restantes, você aceitaria de bom grado a rejeição de membros da família que não são convertidos? A rejeição de amigos e colegas de trabalho que não são convertidos? Pelo bem da verdade? O que você faria? Os 144 mil seguiram o Cordeiro. Seguirão o Cordeiro para onde quer que ele vá. Coloquem João capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Você não está disposto que até mesmo alguns supostos membros da família o interrompam por causa do que você acredita. Você está disposto a correr para Cristo em oração, clamar por Ele e encontrar sustento nele. Mas você escolhe não se comprometer. Vamos passar para Lucas capítulo 4. Vou lhe dar mais um.
Lucas capítulo 4, Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo número 24, escutem, nenhum profeta é aceito em seu país. Às vezes, na maioria das vezes, é mais fácil para nós testemunharmos e persuadir aqueles que não são nossos familiares e amigos, mas sim membros da família, eles nos desprezarão. Rirão de nós, zombarão de nós e nos expulsarão. Um profeta, disse Jesus, que é uma honra, exceto em seu próprio país. 3 anos e meio, por amor da verdade. Número 5. Cristo teve 3 anos e meio antes da cruz, antes da morte, e como resultado ele não perdeu o tempo ocioso. Número 5. Ele estabeleceu uma escola de treinamento. Ele o quê? Ele estabeleceu uma escola de treinamento. Ele estabeleceu instalações onde as pessoas poderiam ser treinadas, onde as pessoas poderiam estudar e aprender a palavra, onde as pessoas poderiam ser treinadas para serem professores da Bíblia, onde o jovem pudesse ser treinado para ser pregador, onde os rapazes e jovens pudessem ser treinados para ser evangelistas, médico-missionários. Aqui, por 3 anos e meio, ele escolheu não desperdiçar esses anos. Vamos para Mateus capítulo 4 como referência. Mateus capítulo 4, e começando no versículo 18, ele chamou os discípulos, e então no versículo 23 diz que Cristo foi ensinando, ele foi pregando e foi curando. Mateus 4, versículo 18 ao versículo 23. Agora você diz, pastor, onde você vê um treinamento acontecendo? Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Ele viu o povo, eles eram como ovelhas sem pastor. Ele teve grande compaixão sobre as pessoas, e agora em Mateus 10, versículo 1 ao versículo 7, ele chamou os 12 discípulos, e onde ele os enviou para irem? Para jogar dominó? Não. Cristo tinha 3 anos e meio, e ele chamou os rapazes e moças juntos para jogar cartas na igreja. Ele tinha 3 anos e meio, e era isso que ele estava fazendo? Em Mateus 10, versículo 1 ao versículo 7, ele os enviou para ensinar, pregar e curar. Escola de treinamento, isso é em Mateus 10. Lucas capítulo 10, versículo 8, ele chamou os 70 e os enviou para ensinar, pregar e curar. Uma escola de treinamento. Se isso está claro, meus irmãos, digam amém. Está claro? Amém. Está claro? 3 anos e meio. Então, se você tivesse apenas 3 anos e meio restantes, você agora usará seu tempo com sabedoria para fazer parte de um ministério onde você pode aprender, para poder ensinar, você pode aprender para poder pregar, expor a palavra, você pode aprender para que possa se tornar evangelista, médico, missionário, evangelismo, trabalho de saúde. Se tivéssemos quantos anos? Se tivéssemos apenas 3 anos e meio, você aprenderia o trabalho médico missionário. O que você faria? Aprenderia pela graça de Deus, amigos? Eventos dos últimos dias, página 18. A irmã White diz, desejo-lhes dizer isso. Em breve, nenhum trabalho será feito em linhas ministeriais, apenas um trabalho médico missionário. 3 anos e meio. Se tivéssemos apenas 3 anos e meio, no que gastaríamos nosso tempo? Fazendo o quê? E o trabalho médico missionário é um campo vasto que você poderia simplesmente dominar a massagem terapêutica, você poderia simplesmente dominar a hidroterapia e qualquer aspecto do trabalho que você domina, você os leva a Cristo para se converterem. Isso é o que se chama evangelismo médico missionário. Número 6. Faltam 3 anos e meio. 3 anos e meio. E no que ele gastou o seu tempo? Batizando pessoas. O que, amigos? Batizando. Em João capítulo 4, vejam o versículo 1 até o versículo número 2. Ele passou o seu tempo batizando pessoas, porque ele sabia que tinha somente 3 anos e meio. Gastava seu tempo batizando as pessoas. Se nos restassem apenas 3 anos e meio, você escolheria ser batizado? Essa é a pergunta. Batismo pela água, batismo pelo Espírito. Se você só tiver 3 anos e meio, aqui está a minha pergunta.
Você trabalha para preparar outros para o batismo? O que você faria? Vocês sabiam que podem ser um fazendeiro do Evangelho, um jardineiro do Evangelho, uma fonte para Jesus. Você pode ser um chefe do Evangelho, porque as pessoas amam as suas barrigas. E quantas almas para Cristo? Você pode ser um cabeleireiro do Evangelho. Faça o que fizer, coloque o Evangelho nisso para ganhar almas. 3 anos e meio. Você pode ser um artista que pinta o desenho. É tudo o que você faz. Faça para a glória de Deus. Faltam apenas 3 anos e meio. Se tivermos apenas 3 anos e meio, como iremos gastá-lo? Número 7. Número 7. Aqui faltam 3 anos e meio. E ele fez questão de alertar o seu povo e o mundo sobre a hipocrisia religiosa. Por o que eu disse? Ele alertou o povo para tomar cuidado com a hipocrisia entre os líderes da igreja. Oh, você sabia que ele não omitiu? Lucas 12, anotem. Lucas capítulo 12, o versículo número 1. Cuidado, ele disse, com o fermento dos escribas e fariseus. O quê? Isso é o quê? Hipocrisia. Cuidado, 3 anos e meio. Cuidado, cuidado. Todo mundo, olhem comigo João capítulo 4, versículo 19 até o versículo 24. O que Cristo disse em João capítulo 4, meus amigos? Ele disse para a mulher do poço, uma samaritana. Ele disse, mulher, estou te dizendo que a hora está chegando. Está chegando a hora em que você não adorará na montanha, nem mesmo em Jerusalém. Embora a verdade seja encontrada em Jerusalém, a quem adoramos, mas está chegando a hora em que você não adorará na montanha, nem encontrará a verdade, nem adorará em Jerusalém, mas adore o Pai no quê? Em espírito e em verdade, onde quer que você esteja. Porque muitos estão ensinando, a menos que você venha a Jerusalém, você não será salvo. Eu me pergunto, onde Cristo deixou os samaritanos? Que Cristo estabeleceu igrejas domésticas? Coloque essas duas referências. O desejado de todas as nações, página 274, parágrafo 2. Mateus tinha a sua igreja local. Ele tinha que igreja? Uma igreja local, sim, porque os seguidores de Cristo e da verdade foram rejeitados. Eles não foram acomodados nas sinagogas daquele tempo. Próximo parágrafo. Parágrafo 3. Nos está falando sobre quando chegou o Pentecostes. As pessoas que se sentaram à mesa de Mateus o publicano, as prostitutas que vieram à igreja local de Mateus, foram elas que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. 3 anos e meio. Igrejas domésticas. Você frequentaria uma igreja doméstica? Se você soubesse que teria apenas 3 anos e meio, a verdade só pode ser acessada em uma igreja doméstica. Você iria para uma igreja doméstica? Ou diria que é um lugar muito humilde, devo ir a uma catedral enorme, uma bela montagem? Você vai a uma igreja doméstica? Deixe-me explicar um pouco mais. Cristo teve 3 anos e meio. Você pode pesquisar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Mateus a Apocalipse. Você encontra Jesus ministrando mais nos mercados, nas cidades, à beira-mar, no topo da montanha, mais do que nas igrejas, nas casas das pessoas, do que nas igrejas. Zaqueu, desce depressa. Estou indo para a sua igreja. Não, estou indo para a sua casa. Para a sua casa. Pedro, estou indo para a sua casa. Lázaro, estou indo para a sua casa. Simão, estou indo para a sua casa. Você o encontrará mais nos lares, porque Deus está nos mostrando onde vamos receber o maior sucesso para ganhar as pessoas. Vão para suas casas, ligue para eles, tenham estudos bíblicos online, telefones para estudos bíblicos. Vejam esta declaração aqui. Os discípulos ficaram muito desapontados por Jesus não ter tentado garantir a cooperação dos líderes em Israel. Pastor Henriques, por que você simplesmente não se une aos líderes da Conferência Adventista do Sétimo Dia? Por que não? Escutem. Os discípulos sentiram o mesmo sobre Jesus, porque ele não tentou garantir a cooperação dos líderes em Israel. Os discípulos sentiram que foi um erro não para fortalecer sua causa, garantindo o apoio desses homens influentes, palavras azuis,
A cooperação de homens que os discípulos estavam ansiosos por garantir teria traído o trabalho nas mãos de seus piores inimigos. 3 anos e meio. Ele não estava jogando jogos. Ganhar almas e então entregou a fonte aos inimigos da fé. Número 8. Número 8. Ele teve 3 anos e meio. Coloquem 7 no relógio. Sim, 3 anos e meio. E como ele passou isso? Ele estava preparando o povo para a Páscoa. Número 8. Preparando a casa, o povo para a Páscoa. Incluam Mateus 16, versículo 21. Preparando o povo para a Páscoa. Alguém sabe o que a Páscoa representa para nós nos últimos dias? Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Sábado ou domingo? Sábado ou domingo? Mais uma vez, Páscoa. O que voou sobre as casas na Páscoa? O que voou sobre as casas que assolou? Qual praga? A 10ª praga. Então, a Páscoa nos últimos dias está ligada às pragas. Qual evento desencadeia as pragas? A marca da besta. Então, ele estava gastando 3 anos e meio preparando pessoas para a Páscoa. Você iria a uma igreja que prepara vocês todas as semanas para a Páscoa? O que vocês fariam? Se você ainda tivesse 3 anos e meio restantes, você se sentaria sobre mensagens, palestras, estudos bíblicos, preparando você para a marca da besta. O que você faria? Agora você vai continuar? Esta é uma pergunta, meus amigos. Esta é uma pergunta. Número 9. Não, deixe-me falar sobre pão ázimo. 3 anos e meio, preparando pessoas para o pão ázimo. Para quê? Pão ázimo. E coloque 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Porque a Páscoa está ligada ao pão ázimo. Que 2 coisas estão ligadas? Obrigado. Páscoa e pães ázimos. 3 anos e meio, preparando as pessoas para a Páscoa e pães ázimos. 1 Coríntios, pães ázimos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Anotem isso. E depois anotem Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, no versículo 6 e versículo 7. O que o fermento representa? O fermento representa o pecado. Então, o que o fermento representa primeiramente? Representa o pecado. O que então a palavra sem fermento representa? Vitória sobre o pecado. Sem pecado. Voltemos aqui para o gráfico. Aqui ele tinha 3 anos e meio para preparar o povo para a Páscoa ligada ao pão ázimo. Êxodo capítulo 13, versículo 6 e versículo 7 diz: Por 7 dias nenhum fermento deve ser encontrado em sua casa, nenhum pecado deve ser encontrado em sua vida. Por que 7 dias? Conclusão. Número 9. Aqui ele tinha 3 anos e meio antes da cruz. Qual foi a 9ª coisa que ele fez em seu próprio ministério? Preparando o povo para o Pentecostes. Misericórdia. Preparando o povo para o derramamento do Espírito Santo. Para o que, amigos? Para o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 1, todo o capítulo. E Atos 2, versículo 1 ao versículo 4. Preparando o povo para o Pentecostes, para o derramamento do Espírito Santo. O que eles estavam fazendo no cenáculo por 9, 10 dias, hein? Eles estavam orando, eles estavam estudando, eles estavam jejuando, eles estavam confessando entre si, confessando seus pensamentos um para o outro. Escutem, eu não tenho mais queixa ou malícia com você, marido com esposa, ou esposa com marido, irmão com irmã com irmão, se preparando para o quê, meus amigos? Para o Pentecostes. É isso. Se nós temos apenas 3 anos e meio restantes, você frequentaria uma igreja que está preparando você para receber a chuva temporã e a chuva serôdia? Para a chuva temporã e a chuva serôdia? E a chuva serôdia, Efésios capítulo 4, versículo 30 ao versículo 32.
que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pois pelo qual já estão selados para o dia da redenção. Como resultado, deixem toda comunicação suja ser removida de sua boca. Não haja falta de perdão em seus corações, mas perdoem uns aos outros, porque Deus, pelo amor de Cristo, os perdoou. Se tivéssemos apenas 3 anos e meio, como viveríamos? 10 coisas para fazer. Número 10. Ele teve 3 anos e meio, e a última coisa que ele fez nesta série, darei a vocês mais adiante nesta série, foi para prepará-los para o ano número 7. O que, meus amigos? Ano número o quê? Ano número 7. Do batismo, no ano 27 AD até 34 DC, o apedrejamento de Estevão, 7 anos, preparando-os para o ano número 7. O apedrejamento de Estevão. O que Estevão viu? O que Estevão viu quando eles estavam apedrejando-o? Vamos, amigos, ele estava olhando para cima, olhando para cá. O que Estevão viu? Eu coloquei em Atos 7. Atos 7, versículo 51 ao versículo 60. O que Estevão viu enquanto eles o apedrejavam? Apedrejaram o homem porque ele estava vivendo e pregando a verdade presente. E ele viu o quê? A glória de Deus. E Jesus fazendo o quê? Levantando-se de pé. Aprendemos esta manhã o que significa quando Cristo se levanta. Quando Cristo se levanta. Quando Cristo se levanta, o fim do tempo de graça. Chegamos à circunferência, amigos. Lucas 13, 25. Os últimos 7 anos. Preparando o povo para quando Jesus se levantar. Agora, quando ele se levantar, o que ele tirará? Então, quando ele se levantar, Miguel, o príncipe, ele tira o quê? As vestes sacerdotais. E o que deve acontecer? Ele se vestirá como rei, preparando as pessoas para quando Jesus for coroado. Fechamos o círculo. Vocês estão no lugar certo, amigos. Se tivermos apenas 3 anos e meio, participaríamos de uma igreja que prepara você para quando Jesus se levantar, perto do fim da graça. E quando o rei colocar a sua coroa, você também será coroado. Uma coroa dentro de uma coroa. Eu só quero minha coroa se ela tiver pelo menos uma estrela. Eu quero minha coroa. Amém, amigos? Vocês querem suas coroas? Vocês compreenderam o que vocês ouviram hoje? É minha oração que repassemos nossas anotações. Permitamos que essas palavras deixem uma marca indelével em nossas mentes, pois o alvejante Clorox mancha as roupas, ficam pretas, podem manchar sua mente. 10 coisas para fazer, se tivermos apenas 3 anos e meio restantes. Agora, alguém vai juntar algo deste estudo e dizer: olhe, o pastor Henrique já está ensinando, porque só temos 3 anos e meio restantes. Eu disse isso? O que eu disse? Se. Esta é a palavra-chave. Se. Bem, adivinhem o que? Só temos o hoje, porque o amanhã pode não chegar. 10 coisas para fazer se tivermos apenas 3 anos e meio. 10 coisas. E adivinhem, se 3 anos e meio se passarem, voltaríamos às mesmas 10 coisas, amém? Porque são vida eterna, são essenciais para todos os dias. Se você se sente como eu, se você vê a sua necessidade, orem comigo agora. Vamos todos nos ajoelharmos. Pai que estás nos céus, estamos gratos por esse estudo bíblico, a clareza e a urgência dos tempos em que estamos vivendo. 10 coisas para fazer, se nós tivermos apenas 3 anos e meio, se tivermos apenas 7 anos, 10 coisas para fazer, se nos restar apenas 1 ano, se nos restar apenas 1 mês, se nos restar apenas 1 semana, apenas 1 dia, se nos restar apenas 1 dia, que possamos ser considerados fiéis, mantenha-nos fiéis e que possamos caçar aquela estrela para a nossa coroa. Que essa estrela seja aquela que está ao nosso redor. Mantenha-nos fiéis. Oramos. Ajude-nos a não desistir. O batismo está quase no fim. Prepare todos nós para esta última semana. Nos apegamos a Mateus 6, verso 33.
Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não se preocupem com o que comerão ou beberão, ou o que irão usar, porque todas essas coisas os gentios buscam. Apenas me procurem primeiro e observem os milagres. Nós ansiamos aquele dia, Senhor, como João em Apocalipse 22. Agora dizemos, mesmo assim, vem, Senhor Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém, amém, amém.